O fim de ano é uma época de planejar, mas também de comprar. Com tanta oferta, desconto e promoção, às vezes não é fácil resistir. A Nara está aqui em nosso estúdio com o economista Fernando Agra para dar dicas de como economizar. É com você, Nara. Obrigada, Ariana. Nós estamos aqui no estúdio com o economista Fernando Agra. Muito obrigada, Fernando, pela sua presença. E nós vamos falar sobre os gastos de final de ano. Fernando, nesse ano de recessão econômica, quais dicas você daria ao nosso telespectador para não começar o ano no vermelho? De uma maneira geral, é muito importante ter educação financeira sempre, não é? Como você frisou bem, num momento delicado como esse, então a educação financeira ela se faz mais urgente. Então é muito importante planejar no que vai gastar nesse final de ano para não iniciar o ano com uma dor de cabeça. Lembrar também que no início do ano tem IPTU, tem IPVA, tem material escolar para quem tem criança, tem matrícula para quem estuda. Então é planejar, colocar no papel o que pode e o que não pode. E em relação ao cartão de crédito, para quem está meio endividado, é uma boa solução? O cartão de crédito, ele é para quem paga a fatura em dia, para despesas imprevistas e para aproveitar alguns benefícios, o cartão de crédito é um aliado. Porém, para quem não segue essas dicas, é um pior inimigo, porque possui uma das mais altas taxas de juros do mundo aqui. Nós pagamos em média no rotativo do cartão, que é aquela diferença entre o mínimo e o total da fatura, em torno de 14%, 15%, 16% ao mês, que ultrapassa 400% ao ano. Então tem que se tomar muito cuidado. E uma outra coisa, mesmo pagando a fatura em dia e o total, o cartão de crédito estimula a consumir. E as pessoas geralmente aproveitam o recesso de fim de ano para poder viajar. Como aproveitar essa folga sem prejudicar o orçamento? Com planejamento prévio, não dá para se pensar agora numa viagem que vai fazer daqui a poucos dias. É muito importante o planejamento, planejar ao longo do ano. Claro que você planejar 1 ano, 6 meses, às vezes não é tão simples assim. E observar se tem alguma promoção, porque num momento como esse de crise, algumas empresas costumam fazer promoções nos pacotes de viagem. E aí ver qual é a melhor decisão que vai tomar para não se endividar desnecessariamente, lembrando sempre do início do ano. Você falou que no começo do ano, chegam as dívidas, IPTU, IPVA e materiais escolares. Em relação ao 13º, ele pode ser uma ajuda em relação a essas contas ou o que a gente pode fazer com esse dinheiro extra que chega no final de ano? O 13º eu gosto dependendo da situação. Quem tem dívidas que eu falo são aquelas que estão fora do controle, que é atrasou o cartão de crédito, entrou no cheque especial, não aquelas que já estão dentro do orçamento. Então, quem tem dívidas fora do controle, pague-as. Quem não tem, mas não tem nenhuma reserva para o início do ano, é importante separar uma parte, até porque pagando à vista tem desconto. Agora, quem não tem dívidas, tem a reserva, permita-se sim atender aos desejos. E nós temos uma dúvida do nosso telespectador, Murilo News. Ele exagerou nas compras e o seu cartão veio ao mais. Ele meio que está sem saída e acabou dividindo a fatura em 10 vezes. Qual conselho você daria para ele? Olha só, ele tem que analisar o seguinte, se ele entrar no rotativo, as taxas de juros são altíssimas, 15%, 16% ao mês. Quando ele parcela, já é um pouco menor. O conselho que eu dou é o seguinte, ele comparar a taxa de juros que ele vai pagar nesse parcelamento e outras fontes de financiamento mais baratas, como um crédito direto ao consumidor, se ele trabalha um desconto em folha, porque é importante, é menos ruim, mas é importante a troca de dívidas. Se eu devo a 10%, eu posso contrair uma dívida a 5%, a 3%, quitar aquela que cobra uns juros mais altos. Então, a troca de dívidas pode ser uma possibilidade de curto prazo e no médio e longo prazo uma reeducação financeira para não entrar nessa. E outra telespectadora é a Maria de Castro. Ela está endividada e vê o 13º como a solução para o fim de ano. A dúvida dela é a seguinte: ela quer quitar, ela com o 13º no caso, ela quita as suas dívidas que tem, ou ela compra presentes para os filhos no final de ano e curte com a família? Não tenho a menor dúvida, ela quita suas dívidas, porque como que ela vai se endividar
tendo outra dívida. Então, essa felicidade dela será efêmera, vai se resumir apenas a umas poucas noites de Natal e de Réveillon, e a dor de cabeça vai ser ao longo de todo o ano. Então, eu aconselho que e conversar com a família, que nesse momento vai abrir mão de uma festa, de um presente, para que no ano seguinte ela consiga, tendo educação financeira ao longo do ano, ela consiga se permitir isso no próximo ano. E para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse da importância do planejamento e como fazer isso ao longo do ano, para poder chegar no final de ano, poder aproveitar as festas e as promoções. Começar hoje. O planejamento é o seguinte, o mais simples possível. É um papel, uma caneta e uma calculadora básica. Claro que eu faço numa planilha de Excel. Hoje você já pode fazer no seu smartphone com aplicativos, mas você tem que saber quanto que você recebe. Para onde o seu dinheiro vai, quanto que você gasta, o que é que você tem de fixo, o que tem de variável você vai estimar e anotar. Tem que ter um controle do seu fluxo de caixa, do que entra, do que sai. A partir daí você vai ajustando. Então o primeiro passo é esse, conversar com os membros de uma mesma casa, pai, mãe, filho, não adianta apenas ser uma parte, colocar no papel, porque eu não conheço outra maneira para saber para onde o dinheiro vai que não seja anotando. Fernando, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Facom. E o nosso jornal fica por aqui. Agradeço a sua companhia e até amanhã.